Seja bem-vindo ao Serafim Tarô, meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Áries. É uma leitura temporal também, geralzona, pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende, sente, que ressoa com você, sem precisar forçar nada, tá? Isso é muito importante. Agora, se você tiver um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, também convido você a ver as leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena sim dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro, porque cada ação dessa contribui generosamente para o desenvolvimento do nosso canal e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Assista também, Áries, até o final da leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho. E depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode estar na metade ou no final da leitura, tá bom? Para Áries, então, por favor, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Áries precisa saber quando encontrar essa leitura, por favor. Arcano maior, a morte, energia de escorpião. Energia de transformação, de transmutação, de renascimento, tá? Mudança de consciência. A Lua, carta que fala de medo, de passado, de emoções. Eu sinto um lance aqui, mais ou menos assim. Existe algo em relação, que pode até ser sim do passado, que gerou um sentimento desafiador, o qual talvez você tenha aí empurrado para debaixo do tapete, mas precisa transformar essa energia aí, esse sentimento, essa emoção, tá? Porque conforme a gente vai varrendo as coisas para debaixo do tapete, a gente vai seguir na nossa vida normal. Mas a gente não consegue entender que a nível, às vezes, inconsciente, aquele problema, aquela problemática que ficou ali sem resolução, às vezes, interfere diretamente na minha vida atual, no meu presente. Consequentemente, também vai interferir naquilo que eu chamo de futuro, né? Então, se existe alguma situação, por vezes aí, acontecida assim no passado, e as minhas leituras podem ser adaptadas tanto para amor romântico, trabalho, amizades, né? Família, questões pessoais suas. Pode estar invertido também, tá? Se tem alguma situação aí que mexe muito com você, uma situação que já aconteceu e que por algum motivo você não consegue olhar e trabalhar aquela situação, é interessante que você comece a conseguir. Porque na medida em que você trabalha e cura esse passado, você vai ver que o seu presente, aquilo que você chama de futuro, tende a também ter um aspecto cada vez mais positivo na caminhada, na jornada, né? Então olhar para esse algo que possa ter te machucado, seja no amor romântico, como por um exemplo, você vivenciou uma relação com tal pessoa, o término não foi legal, mesmo que hoje em dia você já esteja em outra, ainda tem meio que aquele ressentimento, aquela coisa que dentro de você não foi resolvida, né? Então eu preciso entender que esses pontos que ficam dentro de mim, por vezes armazenados em lugares muito profundos, eles precisam de também resolução, precisam de acolhimento, precisam de entendimento, de esclarecimento por vezes, porque eles vão afetar o meu futuro e o meu presente, tá? E às vezes eu tô numa questão emocional que eu não consigo entender por que eu tô naquele estado, possivelmente sejam essas situações do passado que ainda não ganharam resoluções, que vêm como um demonstrativo de um sentimento ruim para que você possa olhar para aquilo que está
armazenado ou varrido para debaixo do tapete que até então não se tinha coragem ou determinação de olhar e curar e resolver, né? Então, como proposta do Arcano Maior Morte é a transformação, a transmutação, né? Quem sabe até uma renovação dessas situações ou sentimentos, envolva a pessoa sim ou não, que precisam ganhar aí uma mudança. Precisa ter uma consciência diferente a respeito disso tudo que possa estar impactando de forma desafiadora a sua vida aí atual. A Lua, ela fala dessas questões da repreensão, né? Eu vivenciei uma coisa desafiadora e eu reprimo isso dentro de mim, não externalizo, não converso com ninguém, apenas guardo. Só que daí vai alimentando isso daí também, né? E por que é importante esse exercício da transformação sobre esse sentimento, essas coisas do passado, envolvendo pessoas ou não, independente da área da vida, tá? Porque conforme eu vou resolvendo, eu também vou ganhando a possibilidade de iniciar novas coisas. Dessa vez, coisas que preenchem as minhas emoções de fato de uma maneira positiva, fluente, tá? Aqui, veja, essa taça que transborda em águas. Boas águas, né? Eu sinto que conforme eu vou renovando os meus sentimentos, vou transformando, por vezes perdoando também situações que eu vivenciei, independente de ter o outro envolvido ou não, cara, conforme eu consigo uma verdadeira superação que abre portas para mim, abre o novo para mim, abre possibilidade de encarar aquele fato que foi desafiador para mim apenas como um aprendizado, uma experiência de vida, que mesmo que no momento possa ter parecido ruim, desafiador, hoje eu posso aproveitar isso com maior sabedoria, né? Então pode parecer que não, mas esses pequenos pontos, quando analisado, cara, isso aí é transformador. Muda a direção da nossa realidade, da nossa vida, aumenta o nosso poder pessoal, porque essa bagagem que eu posso carregar de situações que eu vivenciei no passado e que foram situações de sofrimento, que eu não tenho coragem de olhar para resolver, isso se torna um peso na nossa caminhada. Só que para a caminhada se tornar leve, eu tenho que me desfazer dos pesos, né? Há uma proposta interessante, é transformar todas essas emoções, esses sentimentos que consomem você de alguma maneira, em energia de combustão. Você pode transformar tudo isso em combustível para você ser um exemplo de superação primeiramente para você mesmo, que você tenha a capacidade de perdoar e lidar com eventos passados e transformar tudo isso aí de uma forma regenerativa em algo que te impulsiona para frente, a iniciar novas coisas, a viver novas experiências, diferente de situações acontecidas no passado, proposta pela Lua, tá? Olha aí, cara, exatamente. A gente não falou de mudança de consciência, de transformação? O pendurado, ele propõe que a nossa iluminação está em observar as coisas por um outro ponto de vista. Se antes eu enxergava aquele término ou aquela situação que eu passei que foi desafiadora de uma maneira, agora eu preciso enxergar de outra maneira. Tá? Eu não posso mais me martirizar por aquela situação que eu vivenciei, agora que eu sei que ela impacta no meu momento atual. Eu tenho essa capacidade de transformação, de transmutação, de morte e renascimento, de alterar a consciência sobre o algo que foi vivido, cara, e ter uma nova percepção sobre o algo. Porque é isso que vai me impulsionar na direção de algo novo. Tá? Vamos ver mais com o tarô cabalístico. Energia de signos por enquanto, Escorpião bem forte com esse arcano maior, a morte, Câncer também,
e peixes com esse pendurado, tá? Caso faça um sentido aí para você, ou você tenha forte no seu mapa. É muito interessante porque toda essa movimentação, ela tira a gente de eventuais situações de estagnação na nossa vida. Às vezes eu não consigo iniciar uma coisa nova justamente porque mesmo que isso esteja no inconsciente, algo do meu passado que não teve resolução ainda dentro de mim, isso está atuando como um freio de mão na minha vida. Por conta do medo ou do trauma, tá? Olha, arcano maior, torre. Embaixo do arcano maior, a morte. Mais uma vez, energia de escorpião e Áries. Tá? Áries, eu penso muito aqui que mesmo que tenha passado por uma situação desafiadora, talvez você não tenha permitido a desconstrução desse algo dentro de você. Tá? Pode ser que por algum motivo você ainda esteja alimentando uma coisa do passado dentro de você. Tá? Você precisa apresentar para essa situação a torre. Por quê? Porque a torre é essa carta que desconstrói. Desconstrói tudo, até vir tudo abaixo. Só que daí, como você tem o arcano maior, a morte aqui, vai surgir dessa desconstrução toda a oportunidade de se fazer uma coisa diferente, uma nova coisa. Tá? Só que percebe como que precisa vir abaixo, precisa desconstruir esse algo para que tenha espaço e possibilidade de algo novo ter a existência na sua vida? Tá? Ou você passou por uma torre e tudo que foi gerado por essa torre ficou sem resolução dentro de você. Talvez por você fazer uma associação do outro estar envolvido. Tá? E mesmo que esteja o outro envolvido, você tem que entender no primeiro momento que tudo diz a respeito de você. Porque quando você olhar dessa maneira, você vai começar a ter a coragem de ir buscar essas coisas que necessitam de resolução. E uma vez conseguido trazer a resolução, cara, quase que instantaneamente o seu momento atual começa a mudar, ir em uma nova direção, tá? Mas se não fazer isso, a tendência de que essas emoções ou talvez pensamentos de situações acontecidas no passado, eles se perpetuem e começam a crescer exponencialmente na nossa vida e atrapalha, tá? Por isso que precisa olhar, precisa cuidar. Como a gente tem a lua aqui também, às vezes uma situação lá da infância que envolve os seus pais, a sua mãe, uma situação que ficou enraizada, que precisa de observação, principalmente a proposta do pendurado, que é observar por uma ótica diferença. Escorpião aqui a morte, fazer a transmutação para que possa renascer, retificar a situação, o pensamento, a emoção, a lembrança, a memória, o trauma. Tá? Ninguém pode fazer essas coisas por você. Às vezes você pode até se meter em uma outra situação, como por exemplo de relacionamento, achando que vai ser apaziguado a situação que você vivenciou no passado. Eu lhe garanto, não vai. Você pode estar substituindo atualmente, no presente, tá? Mas não muda o passado que você vivenciou. Para mudar o passado, independente de hoje em dia você estar ou não com alguém, a visita é interna e individual de cada pessoa. E o trabalho precisa ser feito. Porque se não for, você vai começar a ser um colecionador de experiências mal resolvidas. E isso vai influenciar diretamente a sua vida atual. É um 4 de copas invertido, embaixo da lua, mais uma vez, energia de câncer, lua em câncer. Que é a questão de eu me sentir confortável em não olhar para as situações.
né? Meu, para que eu vou olhar para essa situação do passado? Isso mexe muito com as minhas emoções, estou bem assim do jeito que eu tô. É uma falsa impressão, eu tenho que te falar, tá? Pode parecer que você está bem, mas se você tem coisas para resolver no passado, é melhor resolvê-las. Porque você querendo ou não, você acreditando ou não, você entendendo ou não, essas situações vão interferir na sua vida. E principalmente o lance aqui mais materno muito envolvido, tá? Às vezes os nossos pais, né, principalmente nossas mães, já até partiram para outro plano e a gente ficou sem a resolução de algo. Ah, eu queria ter falado algo para minha mãe, né? Não tive. Meu, o trabalho é interno, você tem que ir para dentro de você e conversar, tá? Isso é um exemplo, mas na questão de quem tem alguma coisa mal resolvida com a mãe. Mas pode ser numa outra situação. De qualquer maneira, mesmo que você tenha que encenar a situação dentro de você, você tem que encenar trazendo uma resolução, porque isso causa um alívio muito grande. Tá? Você começa um processo intenso de cura que parte de dentro de você para fora, não de fora para dentro. E isso é transformador, porque a carta que simboliza a transformação já abre a sua leitura, que é o arcano maior, a morte. Tá? Possivelmente tem muita coisa que já deveria ter morrido aí dentro que você não permitiu a passagem dessa coisa. Tá? Independente da área, independente do que é para você. A gente dá alguns cenários, né? Mas você que tem que ter a habilidade de adaptar na sua realidade. Ó, uma rainha de espadas, mais uma carta feminina. Né? Só que a rainha de espadas, ela também fala de sofrimento por situações acontecidas no passado. Então percebe, para quem ressoar a leitura, como tem uma íntima ligação das suas emoções com o passado? Que talvez você esteja se recusando a enxergar? Ou alguém que você pode estar espelhado à leitura, né? Evidentemente, alguém que você está lidando, tem toda essa observação. Né? Só que a rainha de espadas, ela também fala de eu agir de maneira racional, de eu usar o meu intelectual, né? Será que eu não preciso, então, fazer essa visita interna e de forma racional criar cenários dentro de mim onde a resolução do algo que eu quero que se resolva possa acontecer? Né? Será que eu preciso tirar um momento para mim? Hoje eu vou trabalhar uma questão mal resolvida entre eu e a minha mãe. Mesmo que a sua mãe não esteja mais aqui, ou que esteja, o trabalho é individual e interno, tá? Então eu vou para dentro de mim, vou, não digo simular, mas vou encenar toda a situação que me preocupa e dentro de mim eu vou trazer uma resolução. Só que isso já é o suficiente para curar essa situação. E aí você começa a fazer esse exercício de cura, de trabalhar as questões mal resolvidas. Putz, meu, aquela pessoa deu uma mancada comigo, até hoje eu não esqueço. Meu, você está precisando perdoar essa pessoa, você não está percebendo? Ah, mas a pessoa não merece um perdão. Não importa, é perdoar para você poder seguir em paz, para a sua jornada se tornar mais leve. Não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com o que você projeta sobre a outra pessoa. Não, mas essa pessoa foi um carrasco, uma carrasca na minha vida, interferiu muito, me prejudicou, não importa. Você não quer ser melhor? Quem quer ser melhor tem que ser melhor para si mesmo no primeiro momento. E você resolver esse algo com essa pessoa, não digo que fisicamente, mas internamente já é um grande passo e vai trazer um alívio para você. Não é uma tarefa fácil, principalmente porque aqui tem a torre e a torre fala da desconstrução da nossa personalidade. Quem tem uma personalidade muito forte, dificilmente aceita perdoar o outro. E pensa que ter uma personalidade forte é sinônimo de fortaleza, é de fraqueza, em realidade. Tá? Você tem que ter a capacidade de desconstruir até a personalidade que você construiu a respeito de si mesmo. E provar para você mesmo no primeiro momento que nem essa personalidade que você construiu é você de fato. Então, o trabalho que tem que ser feito é muito grande. Por isso que a maioria das pessoas desistem. Não dão andamento no trabalho, na cura, nos perdões. Porque se a pessoa fizesse isso, ela não tem ideia do quanto melhoraria a vida atual dela. Não, eu sou assim.
né? Eu não perdoo, deu mancada comigo uma vez só, aqui não tem essa. É você que está se tornando um freio de mão na sua própria vida, então, tá? Porque se você deixa com que a personalidade que você construiu de si mesmo atrapalhar um processo importante desse, de emoções ligadas ao passado, que precisa de resolução, uma coisa é certa, forte que você não é. Porque se você fosse forte, você teria coragem de fazer esse processo. Tá? Mesmo que interiormente, mentalmente, onde você cria o cenário que, olha, eu te perdoo, você me perdoa. Cara, você criar isso na sua mente, trazer para a internalidade, você está curando a situação. Você não precisa fisicamente da pessoa. E se um dia você vir a encontrar a pessoa, como você já fez esse processo interno, fisicamente é mais fácil. Tá? No fundo do maço aí, ó. Cavaleiro de Copas. Cara, é o acolhimento. Você precisa ir acolher essas situações. As mágoas, né? Que são as mágoas. A gente tem energia de escorpião aqui. Escorpião vibrando na sua pior possibilidade são as mágoas, as águas paradas. Nada ganha movimento resolutivo. Tudo fica apodrecendo, as emoções vão apodrecendo dentro de mim. Porque eu estou me recusando a olhar, eu estou me recusando a ir lá e perdoar quem precisa de perdão, por vezes a mim mesmo. Eu estou me recusando a ir lá e resolver uma situação que eu sei que ela influencia atualmente na minha vida, mas eu, às vezes por orgulho, por ego, não quero dar o braço a torcer, né, como se diz, e visitar a situação que precisa de visita. Você pode pensar que isso é ser forte. Na verdade, é ser fraco. E a cada situação que você não tem a possibilidade de visitar, perdoar, transformar, retificar a situação, mais afundado nas águas podres da mágoa você vai ficando. Tá? Você tem que aprender a ser passivo. Você tem que aprender a ser manso. Tá? Manso como o cordeiro, que é o próprio símbolo de Áries. Você tem que aprender a acolher, a se acolher, a perdoar, a se dar perdão quando precisa. Aquela situação lá do passado, que você lembra até hoje, mal resolvida entre você e sua mãe, você tem que ter coragem de ir lá, primeiramente dentro de você, e se houver a possibilidade de fazer fisicamente, assim também o faça, porque você vai ver o quão libertador é. Vai abrir espaço para novas coisas na sua vida. Isso eu garanto. Tá? Energia de Câncer, Escorpião e Peixes. Os signos de água muito forte aqui. Representando que há algo emocional do passado que precisa ser resolvido. Vamos ver um possível desfecho. E você ignorar e seguir a sua vida como se nada tivesse acontecido, você está fugindo. Forte você não é, eu garanto. Tá? Porque o forte, ele faria todo esse trabalho que o tarô propõe. Mesmo que ele sinta vergonha de si, mesmo que ele tenha que abaixar a guarda, mesmo que ele tenha que desconstruir a personalidade que ele construiu. E isso é ser forte. Tá? Não confunda, por favor. Não inverta o valor das coisas. Você ser uma pessoa que não está nem aí para nada, vai vivendo, varre mesmo para debaixo do tapete, segue em frente, coloca outra pessoa na sua vida para substituir. Isso não tem nada a ver com fortaleza. Fortaleza é você ir de encontro ao problema e trazer uma resolução. Tá? – 24 minutos de leitura. Nossa, aí a força, acabamos de falar. Nem vou falar mais nada, porque já falei. Tá? Ser forte é você ir de encontro. Olha aí, ó, ser forte, como caiu embaixo, ó.
ser forte, é você desconstruir a personalidade do ego. Por muito tempo você se julgou ser uma pessoa que, em realidade não tem nada a ver com você. Você se julga forte, mas se recusa a ir resolver as coisas que precisam de resolução. Energia de Leão. É 6 de copas, é coisa do passado, eu falei. Na mesma fileira da lua. E do 4 de copas, que é lua em câncer. Tem emoções do passado que precisam ser resolvidas. Isso vai abrir no seu presente, no seu futuro, uma coisa grandiosa para você viver. E bela, e boa. Mas se você não resolver o que precisa ser resolvido, vai ser difícil. Sete de espadas. Tem que confrontar a autossabotagem. O que impede você de iniciar esse movimento todo de cura tem que ser interrompido. Que possivelmente tem a ver com a personalidade. Eu sou assim, assim eu não mudo. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu não perdoo, eu não faço isso, eu sou forte, eu sigo em frente. Isso não tem nada a ver com fortaleza. Tá? Cavaleiro de Ouros. Mesmo que seja devagar o seu trabalho, inicie. Tá? Essa foi a sua leitura semanal. Energias de Touro, Virgem, Capricórnio, Escorpião bem forte, Câncer, Áries, Leão, Gêmeos, Libra e Aquário e Peixes. Tá bom? Espero que você tenha gostado, mais do que isso que tenha ajudado alguém. A minha maior missão é de ajudar sempre o maior número de pessoas, mas quando ajuda uma eu já me sinto completamente satisfeito. Eu vou vendo vocês então nas próximas leituras se eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte e até logo, Áries.